Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise às 23 horas na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardini e com o Walter. O Walter vai trazer para a gente amor e caridade. Vamos ver a relação entre esses dois, né? Entre o amor e a caridade, se um é complemento do outro, um é a base do outro. Vamos entender um pouquinho melhor esse assunto. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge, Walter, ouvintes. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Jorge, Ana, queridos ouvintes. Agradecer ao Jorge aqui a oportunidade de estar aqui novamente. É sempre um prazer ter você muita com a alegria gente. ter essa oportunidade. Vamos lá? Vamos sim. Olha, esse assunto é um assunto que permeia todo o tempo, todos os estudos, todos os dias de nossas vidas. Sempre a gente está falando, nossa vida de espírito. A gente está sempre falando sobre caridade, sobre amor. Então vamos estudar um pouquinho a respeito disso, fazer uma reflexão a respeito desse assunto, porque com certeza todos nós temos alguma coisa para contribuir sobre esse assunto. O que vem primeiro, caridade ou amor? O Jorge colocou aqui, muito bem colocado, vamos fazer, o que é preponderante, o que não é? Olha, isso aí é um questionamento que eu tive comigo mesmo quando eu estava preparando para poder fazer esse programa. O que vem primeiro? Amor ou caridade? E eu não tive muita dificuldade de perceber, não. O amor vem primeiro. Então, por que Cristo falou fora, né, da caridade não há salvação? E a caridade, portanto, é primordial, essencial para essa salvação. Não é a única condição de salvação, é claro. E é muito importante também, vou deixar um parênteses aqui, no cantinho aqui, para a gente falar em outra oportunidade. A gente já falou alguma coisa a respeito disso, mas é muito importante. O que é salvação? Mas hoje não vamos falar muito a respeito disso, não, né? Vamos falar dessa salvação que o Cristo coloca para a gente, que nos traz a caridade como um fator primordial. E onde que fica o amor disso? Olha, entender o que é o amor é muito complicado. Vocês já tentaram se perguntar e se explicar o que é o amor? É muito difícil de explicar isso, gente. A gente pode procurar literatura, escutar palestras, ouvir vídeos do Haroldo, do Divaldo, do Chico, mas o amor é uma coisa muito difícil de ser entendida. João falou que Deus é amor. João não falou isso? O evangelista? Então, para mim, João deixou uma coisa muito clara. É tão difícil explicar Deus como é difícil explicar o amor. Ele não facilitou a nossa vida com isso, não. É difícil entender o que é o amor. Como é difícil entender o que é Deus. Mas, do mesmo jeito que a gente sente o amor, a gente pode perceber a grandeza de Deus. Então, esse amor divino que cresce em nossos corações, em nossos espíritos, em nossas almas, a cada dia, a cada minuto que a gente prossegue nessa caminhada evolutiva, esse amor é um sentimento divino, que com certeza vai nos levar aqueles outros sentidos para a gente entender o que é Deus. Não existe assim uma bela de uma explicação, uma das explicações, que tem outras, né? Com certeza. A respeito do que o João falou, que Deus é amor. Então, a cada dia a gente se ilumina, a cada dia a gente é mais capaz de entender o que seja o amor. Agora, com relação ao amor e à caridade, o que vem primeiro, eu vou tentar colocar para vocês o que eu penso através de um exemplo. A gente estava conversando, 4 amigos, conversando a respeito disso aí. E um deles pegou e falou assim, caridade é uma coisa que é muito seca, né? Você pode fazer caridade sem sentir nada. Aí eu pensei, tá bom, né? Nós temos aí
a parábola do bom samaritano, que deixa bem claro que o importante é a sua ação. Você pode ser o samaritano, que era uma tribo assim mais mal falada pelos judeus e entendida como não era um pessoal muito bacana, né? E passou pelaquele que precisava de ajuda um sacerdote, não foi isso? Foi. Foi um sacerdote primeiro. Passou de uma tribo que era dita como boa, como que tinha bons procedimentos, um representante desse grupo, e passaram outras pessoas, mas foi o samaritano, que era o mal falado, que ajudou aquele, que levou ele para um abrigo, pagou o estalageiro para poder tomar conta dele, para cuidar dele, e preocupou com ele para que ele saísse bem dali. E uma coisa muito importante que às vezes passa sem ser percebido, ele não deixou nome, não se identificou, né? E foi aquilo ali, foi um ato de caridade mesmo, por fazer o bem ao outro. Mas, evoluindo nessa conversa que tivemos, aí, não, tudo bem. Mas quando então eu faço como bom samaritano, eu estou fazendo bem, tá? É claro que é. E onde é que está o amor nisso aí? Aí eu peguei, pensei bem e falei assim, meu amigo, você é pai? Ele é pai. De duas lindas meninas, né? O que você faria para suas filhas serem felizes? Eu faço tudo. Eu não nego de fazer nada. Eu faço o possível e às vezes eu tenho que fazer um pouquinho do impossível também. Pois é. E isso é caridade? Eu falei assim, não é caridade. Tudo bem. Se você fizesse a mesma coisa que você faz pela sua família, você fizesse com um desconhecido, que eu sei, não, é um desconhecido, não conhece, né? Como o samaritano fez. Se você fizesse isso para uma pessoa que você nem gosta, em segredo, mesmo que não seja, é caridade? É. Então por que com outro é caridade e com a sua família não é caridade? No meu modo de ver, os dois é caridade. Porque uma é filha de Deus que Deus o confiou, né, para a educação, para ajudar a seguir na caminhada evolutiva. A outra, ou o outro, ou a outra pessoa, não importa. São pessoas desconhecidas que ele não ama. Você entendeu? Então, quando você ama, não é caridade? É maior ainda. Mas eu acho Né? que nesse ponto ele levou para aquele lado da obrigação, né? Quer dizer, com a minha família, com as minhas filhas, eu sou obrigado a fazer, é minha obrigação fazer. Acho que ele, na cabeça dele, passou isso, entendeu? Quer dizer, com o outro ele acha que foi caridade porque eu estou fazendo por um estranho, né? Então eu estou fazendo a caridade, eu estou fazendo por amor. Mas a minha família é minha obrigação fazer, porque infelizmente as pessoas pensam, é amor, você está amando, é uma prova de amor. Mas no entendimento de um pai, de família, de uma pessoa, é minha obrigação, eu tenho que fazer. O filho é meu, eu pus no mundo, então eu tenho que fazer tudo por ele, né? O possível e impossível. Então eu acho que ele pensou nesse lado. Mas se a gente for pensar para o lado, é amor, porque ele está fazendo isso apesar dele achar que é uma obrigação dele com o pai, mas ele está fazendo por amor. Porque quantos pais aí que não fazem isso? Né? Então a gente tem que entender isso. Acho que o problema das pessoas é o entendimento que as pessoas. É aquilo que quando Jesus vem falar da parentela corporal e a parentela espiritual. Né? Que quando é na parentela corporal, a gente acaba se tornando até egoísta, né? Que é meu filho, meu marido, minha mulher, minha família, né? É meu. Quer dizer, agora o que está fora não é meu. Então acho que por aí vai por isso aí. Acho que quando as pessoas acham que quando a coisa está dentro da família, é obrigação. Quando está fora da família é caridade, entendeu? Acho que esse é o entendimento que eles têm. Mas é a mesma coisa. Se eu estou auxiliando uma pessoa dentro ou fora da minha família, eu estou fazendo a minha parte, estou fazendo se eu estou fazendo é porque eu estou fazendo por amor. Né? E é amor, gente. Eu acredito o seguinte, o que se faz por amor não se cobra. Com certeza. Aí, uma outra coisa que nós conversamos. Meu amigo, se você não fizer o que você faz,
pagar escola, alimentação, saúde, tudo. Roupa, passeio, tudo. Né? Se você não fizer isso, e mais um pouquinho, qual que vai ser, como é que você vai estar? Tem a ver com o que o Jorge falou. Ele sente, não, realmente, o pai, ele se sente na obrigação de ajudar os filhos, com certeza, né? Mas se ele não fizer, o coração dele vai doer de ver o filho dele sofrer. Por quê? Porque ele ama. Então, quando a gente ama, aquele que está sob a nossa tutela e que é objeto do nosso amor, esse, se ele sofre, a gente sofre dobrado, muito, né? sofre muito mais. Sim, tem uma passagem do Evangelho, vocês falando aí, eu fico pensando. Tem uma passagem do Evangelho que diz assim, sobre o amor. Que o amor é uma centelha. Está aqui, guardado no nosso coração, de toda a humanidade, todos. Porque até mesmo o assassino ama teu filho. Está lá no Evangelho, está no Evangelho. Não dá uma passagem assim, está no Evangelho. Até mesmo o pior dos assassinos ama teu filho. Protege teu filho. Dá tudo que o filho quer. Entende? Porque o amor está dentro de cada um de nós. Está em construção aí, tá? Uma sementinha. Em todas nós tem uma sementinha de amor, desse amor. Que nós ainda não sabemos ainda o que é, né? Esse amor que Jesus veio nos trazer, o amor verdadeiro. Que a gente ama, eu amo, mentira. O amor não. Porque se o amor fosse, se a gente soubesse que era o amor verdadeiro, a pessoa caindo, a gente caía junto. A gente não. Nós não. Nós não sabemos ainda o que é o amor. Porque quando a pessoa sabe que é o amor, deixa o plano mais alto da espiritualidade e vem aqui. Para salvar a mim, o Jorge ou a você. Esse é o amor verdadeiro. Volta para essa vida, para esse corpo aqui, porque já sabe o que é o amor. O amor é a caridade. Porque está fazendo a caridade de te buscar, me aconselhar, vir na minha família para me salvar, para tentar me colocar dentro do trilho. Entende? É isso que Jesus veio trazer, o amor. Esse é o verdadeiro amor. Sem cobrar, como você falou, não cobra. Tem muitas famílias que tem pessoas assim. Você vira e fala assim, nossa, como que ele aguenta esses filhos, aguenta essa esposa, aguenta essa família, e ele lá, pleno. Pleno. Não é? Não tem pessoas assim que eu fico olhando assim, Jorge, pleno, tranquilo. Aí você fala assim, fulano, reage, calma. E essa é na vida. Eles são assim mesmo, ele diz, vai consertar, você vai ver. Não tem. Eu conheço tá certo, várias. Um dia vai consertar, pode ser nessa vida. É o Né? exemplo dele, ele tá dando um exemplo. Tanto é quando ele se vai, né, que muitas vezes o pai vai primeiro, a mãe vai primeiro, um desses dois, os filhos falam, ele é o meu exemplo. Eu queria ser como meu pai foi. Assim, assim, sabe? Isso é caridade. Ele veio trazer a caridade para aquela família. E a gente não percebe muito bem isso, né? É igual o samaritano que você está dizendo. Se a gente voltar lá na história do samaritano, na entre as linhas de Jesus, no começo ele fala no sábado. Ele fala num sábado. Porque ele usou o sábado. Porque ele não trabalha no sábado. Porque o sábado ninguém pode tocar em nada. Por isso que ele usou o sábado. Para nos ensinar. Isso mesmo. Para nos ensinar. Que meu pai trabalha todo dia. Meu pai trabalha todo dia porque para nos ensinar a entender a verdadeira caridade. A gente não tem que ficar rótulos. Ele queria tirar o rótulo daquele povo e a gente continua com esses mesmos rótulos. Né? Que veio o sacerdote e falou, não, eu estou com pressa porque eu estava indo orar. Aí veio, não posso. Aí a velha, não dá. Porque sabia, é sujo, uma pessoa suja, não pode tocar, não pode pegar. Tinha nessa época, tinha esse rótulo samaritano. E o samaritano não. Um homem lá daquela tribo, que para ele tanto fazia o mundo. Ele estava ali passando. Ele olhou para aquele homem. A gente muitas vezes olha mesmo,
Meu Deus do céu, vem cá. Um bêbado, muitas vezes já tira um bêbado da calçada, se põe ele sentado, você com a água. Isso é o samaritano. E aí nós temos, às vezes nós fazemos. Uma pessoa dentro do ônibus, gente sentado, eu fico só olhando, já sentado, a pessoa sentada, a velhinha vem, porque não tá na amarela. Gente, a pessoa tem essa mania, Quando eu né? lembro do bom samaritano, aí eu também lembro de uma frase muito importante também. A cada um conforme suas obras. Uhum. Você pode ser uma peste, mas se você trabalhar sempre para o bem, tá certo? Você vai ter um resultado importante, né? E com o tempo você vai ter muita ajuda, com certeza, né? E com o tempo você vai acabar desenvolvendo essas luzes dentro de você. Agora, só ampliando, nós falamos assim de uma coisa bem pontual, um exemplo de uma família. Jesus Cristo, ele falou para a gente: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai uns aos outros, né, como a ti mesmo. Então, ele colocou a caridade como uma condição imprescindível, tá certo? Para que você se ilumine. E também ele colocou o amor como um mandamento mais importante, que é amar a Deus. Nós já falamos que amar a Deus é complicado de entender isso. E amar ao próximo como a si mesmo também não é nada fácil. Mas a gente percebe que esse amor, tá certo? Que a gente vai desenvolvendo em nossas almas, tá certo? Ele vai proporcionar que a gente faça a caridade de uma maneira natural, como se aquilo ali não fosse caridade. Eu acho que o Jorge colocou como obrigação, não. Eu vejo, né, quando a gente adquire a capacidade de amar de verdade e ama de verdade, não é nem obrigação, simplesmente você vai fazendo aquilo que você acredita que é o melhor para o seu próximo. Agora, tirando isso aí desse exemplo pontual, vamos levar isso aí para um exemplo mais coletivo, né? Não vamos nem precisar de levar isso para o nosso país, não. Vamos levar para um ambiente que a gente conhece já, né? Dentro do centro mesmo, que a gente tem muitos trabalhos de caridade, ou então dentro das igrejas, para quem não frequenta centros espíritas. Uhum. A gente vê tanta miséria, tanta covardia que é feita com o ser humano, e você vê que os nossos irmãos já estão perdendo a dignidade. Mesmo com toda a ajuda que eles possam ter, eles não conseguem mais se levantar. Eu conheço gente assim. Mas a gente vai adquirir uma capacidade de amar essas pessoas e levar essa caridade para todo lugar que a gente for. Vai acontecer isso aqui daqui a quanto tempo? Eu não sei. Se é daqui a 100 anos, 200, 1000, 1 milhão de anos. Mas a gente vai ter que adquirir essa capacidade de amar. Esse amor, ele vai ter que se construir de dentro de nós. E quando isso acontecer, com certeza, por exemplo, quando isso acontecer dentro de mim, eu acredito que de milhões de pessoas vão acontecer também. Com certeza. E esse mundo vai mudar por causa disso, por causa do amor, que vai trazer essa caridade naturalmente. E eu pergunto uma coisa também, gente, a caridade de verdade mesmo, ela não existe. Por quê? Porque ela é fruta de um trabalho de amor. Quer ver uma coisa que marcou nossa humanidade a todo sempre? A vinda do Cristo. O que Jesus fez por nós, passar pelo que ele passou, e saber que o sofrimento dele maior não foi a cruz, o suplício da cruz, foi ele saber que todos aqueles que estavam acompanhando ele naquela época, né, iam passar por provações terríveis ainda. Tanto que ele pediu a Deus para nos perdoar. Prova de amor maior do que essa. Talvez a maior prova de amor que a humanidade conheceu. Que é uma caridade mais explícita do que essa? Não tem. Eu não vejo. E, no entanto, Jesus fez isso de uma forma natural. Era aquele espírito daquele homem, tão generoso, tão perfeito, tão bondoso. Né? Ele não sentiu que ele estava fazendo nada além do que a vontade do Pai. O que é a vontade de Deus? Olha, no comecinho aqui nós falamos que Deus é amor. Né? Então,
esse link aí entre amor e caridade, a gente só consegue entender quando a gente vai percustrando isso aí, né? Buscando essas informações dentro do que Jesus deixou para nós, que é uma ajuda para a gente entender essas coisas de Deus, e com certeza, para a gente construir um mundo mais feliz, que é o que eu também vejo como salvação, que é a salvação da humanidade, né? É isso. É a gente construir com atitudes como o bom samaritano ensinou. Olha para você ver que bacana. Foi uma colher de chá de Jesus quando ele trouxe esse ensinamento para nós. Então a gente trabalhar como bom samaritano, que estende a sua mão. Foi quando também, olha, quando Jesus falou sobre o amor e sobre a caridade, ele destruiu o egoísmo e a arrogância. Porque para você fazer isso, você tem que ser humilde, naturalmente. Simples de coração. Você tem que ser uma alma simples. Então, para você trabalhar isso dentro de você e ter um efeito para você também, você tem que trabalhar essa simplicidade, essa humildade, destruir sua arrogância, né? Aceitar mais o outro, estender a mão como bom samaritano, mas lembrar que você também está machucado na estrada e que precisa de uma mão que se estenda para você. A gente precisa disso todo dia. Quando a gente se sente mal, quando a gente se sente diminuído, quando a gente percebe que alguma coisa em nós foi arranhada, aí é o nosso orgulho falando um pouquinho mais alto, né? E quando a gente busca a nossa generosidade de uma forma natural, estender a mão para o outro também. Então a gente tem que buscar isso aí, porque dessa forma a gente vai construir em nós um ser melhor a cada dia e vai construir uma coletividade mais feliz, evoluir no meio das pessoas. A gente, para conhecer o reino dos céus, a gente não tinha que pegar o cântaro e ir para a cidade. O cântaro você pode entender como uma coisa trabalhosa, é muito desconfortável você carregar nem um balde, não é um negócio de barro, né, nas costas, cheio d'água, desconfortável. Então você vem e vai para a cidade por causa de quê? Porque é lá que estão os homens que vão te incomodar, que vão te apurrinhar, que vão cobrar, né, que vão fazer com que você seja bulinado. E você vai ter que ter uma resposta crística para tudo isso. Você vai ter que buscar essas luzes. Amor e caridade. Você vai ter que buscar isso dentro de você. Querido ouvinte, não tem outra saída. Não tem. Né? Não tem. Jesus Cristo não te deu opção. Ele deixou. Na realidade, não é Jesus, na realidade é nosso Pai, de Deus. Ele só passou a informação para a gente. Jesus. Um exemplo. Jesus curou. Vou falar curar porque poucos. Jesus, todos que foram até ele atendeu. Olha para você ver o que nós fazemos hoje. Vou dar um exemplo de Jesus, primeiro, para me entrar hoje. Não se importou se eu ia voltar e pecar. Não se importou com nada disso. Isso é caridade, ele não se importou. Pois é, não vou curar você não, viu, Walter? Eu sei que você vai entrar na aldeia de novo, então não vou te curar. Não, ele foi lá e curou o Walter. Vou te curar, Walter. Dá para deixar para você. O que você quer, Walter? Eu quero ser curado, Jesus. Curado. Curou vários. Você sabe até, né, que é muitos. Nem poucos, a história conta, que a gente não sabe de todo. Mas pela história, poucos que seguiram ali na vida. Como você trouxe, vou trazer uma coisa atual, que me incomoda muito, que muitos tarefeiros falam e fazem, que me incomoda. Que eu já até comentei isso com o Jorge uma vez. Cesta básica. Me incomoda de uma família vir toda semana pegar a cesta básica. Toda semana pega a cesta básica. Aí o tarefeiro começa a ficar incomodado com aquilo. Todo falei de Jesus, agora eu vou falar que me incomoda. Porque ele é preguiçoso.
Ah, porque essa família vem já tem um ano. Tá aqui, um ano. O que me importa é para vir 20 anos. Cada um sabe a sua dor. Entende? Cada um sabe a sua dor. Se de algum telefone estiver escutando, por favor, não façam isso. Porque isso está saindo fora da caridade. Tá. Total. Eu já escutei em várias casas falando sobre os tarefeiros falando isso. E eu ficava assim, meu Deus, pedindo a Deus por eles. Pedindo a Deus, a casa espírita, ô espiritualidade, não escuta não. Porque esses tarefeiros que sabem, que estão aqui para isso. É o samaritano. O samaritano que sabe se quem estava ali no chão era um bandido ou não era, o que tinha acontecido. Ele foi lá e ajudou. Entende? Independente se ele vem 20 vezes, Jorge, 20 anos vindo, o que eu tenho com isso? Eu tenho que ajudá-lo. Porque se ele vem 20 vezes, por que nós não ajudamos? A casa não está ajudando essa família. O ajudar não é com a cesta básica. Ajudar é chegar, visitar, tentar ajudar de outra forma, arrumar um emprego por menor ou por maior. Ajudou o pai, a mãe. Você acha que é combo numa pessoa vir numa fila, Jorge? Ficar ali no sol, esperando para pegar uma cesta básica e levar para casa? Ele tem um compromisso, Jorge, com o orgulho dele. Está quebrando o orgulho dele ali. A gente tem que pensar. Por isso que Jesus olhava com os olhos da carne, olhava com os olhos espirituais, gente. A caridade de Jesus total, era o amor dele, era esse. Ele não via com esses olhos que a gente fica vendo as coisas. Por isso que a gente tem que olhar com os olhos espirituais. É por isso que você falou, conhecer as pessoas assim. Ou ver com os olhos espirituais. Se pôr no lugar daquela, se fosse eu, como que eu faria? Será que eu viria aqui? Isso é muito legal. Se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é muito legal. Porque ele fala isso. Vocês podem fazer muito mais que eu faço. Que eu passei por isso. O que ele quis dizer com isso? Não é na Terra, não. Eu passei no meu planeta por isso. Eu passei por isso. Eu venci. Vocês também podem vencer. Mas nós vamos ter que vencer. Né? Vocês podem vencer. Né? Vocês vão vencer. Vocês podem vencer. Pode demorar mais ou menos. Né? Mas conheça o outro. Por isso que ele fala, amar é o próximo a ti mesmo. Conheça o outro como você se conhece. Primeiro se conheça na caridade maior. Tem que ser começar na gente. Né? Para me olhar para aquele indivíduo ali igual. Ele também é como eu. Um dia eu posso estar também do mesmo jeito que ele. É por isso que o Evangelho fala, cuidado para não chutar um mendigo e pode ser o seu parente. Está no Evangelho. Cuidado que vocês abram a boca para falar. Pensar daquele de nossa, que ele está fedendo. Você pode estar fedendo um dia? Igual. A gente tem que pensar assim. Eu não sei o amanhã que Deus nos dá, né, provas para que a gente possa passar por elas. O orgulho quebrado também, a dor, né? É com a dor que a gente quebra esse orgulho. Bom, vamos falar do assunto aqui muito bacana também. É o seguinte: o que nós temos feito, tá certo, para desenvolver essa caridade dentro de nós e desenvolver a capacidade de amar também? Porque essa capacidade, cada um tem um grau diferente, um grau evolutivo de cada um, né? Esse amor que a gente é capaz de sentir, ele proporciona que eu seja uma pessoa capaz, tá certo, de ser uma pessoa que pratica caridade conforme o Espiritismo nos ensina. A gente buscando isso é uma forma de a gente conhecer a nós mesmos e trabalhar mais isso cada dia. A caridade, ela não é só material também. Tem uma passagem aqui do Evangelho que fala isso de uma forma muito bonita. A caridade, ela às vezes é estender a mão para a pessoa que está passando por uma depressão, por angústia. Às vezes não. Isso acontece hoje em dia com uma frequência complicada. Né? Abraçar, acolher, sem... A Ana falou aqui de uma forma mais... de uma forma menos direta, mas de uma forma bacana. Sem cobrar. Vocês perceberam que ela falaria isso? Fazer o bem sem cobrar, não tem que cobrar. Então, a gente acolher essas pessoas sem julgar, sem cobrar que ela tome uma atitude que a pessoa não dá conta, gente.
Sim. Será se nós não nos sentimos assim, algumas vezes na nossa vida, assim, totalmente debilitado de nossas energias, de nossas forças, de nossas esperanças? Então, se encontrar alguém totalmente desesperançado, é uma pessoa derrubada na vida, e dá para ela esse acolhimento moral, essa caridade é tão difícil, porque ela cobra da gente atenção, tempo, angústia também que a gente vai sentir. A gente vai sentir angústia, não tem como você não sentir. Esse tipo de trabalho, ele é construído. Porque, na verdade, se a gente quiser fazer caridade, pelo que eu tenho percebido, sem querer julgar ninguém, é como o samaritano. A gente não adquiriu ainda as luzes divinas do amor desprendido. Ou então, isso é coisa pontual na vida de cada um de nós. Então, como o bom samaritano, a gente também tem que cobrar isso da gente. Por quê? Por que a gente tem que cobrar da gente? Porque é difícil a gente se levantar e dar atenção, perdoar, compreender as necessidades e as limitações do irmão. Quem sabe a gente não está vendo nossas próprias limitações ali? Essas adversidades pelo que nossos irmãos passam e que nós nos permitimos fazer parte dessa caminhada junto, lado a lado, é uma oportunidade que a vida nos dá de crescer. Não foi Jesus que ensinou para a gente? Se ele pedir sua camisa, dá também o casaco. E se ele pedir para você andar N passos, caminha 10 milhões de N passos com ele. Não é assim? É isso aí. Isso é caridade. Na forma mais bonita dessa expressão maravilhosa, caridade. Isso é ser caridoso. De uma forma desprendida, sem cobrar, sem julgar e de uma forma natural, conforme aquele que ama faz. Que filho que não faria de tudo pela mãe, que pai que não faria tudo pelo filho ou pela filha, que marido que ama a esposa ou a esposa que ama o marido, sei lá, um relacionamento onde existe realmente esse amor puro, maravilhoso, divino. A gente não faria isso de uma forma natural. E mesmo que trouxesse muitas angústias. Por quê? Porque quanto mais a gente ama, mais a gente percebe a angústia do outro e as dificuldades do outro. E dificilmente a gente percebe quando a gente está precisando ser ajudado. É natural. Nós não podemos esquecer, né, que o Cristo, né, ele falou, deixou claro, né, o amor cobre a multidão de pecados. Né? Isso. A gente não pode deixar de esquecer isso. E eu acho que uma das coisas importantes que nós temos que aprender, quando ele falou, né, que você faz com a direita e não deixa que a esquerda saiba, ele quis dizer justamente o importante é que você fez. Agora, o que o outro vai fazer com a sua ajuda é problema dele. Né? Porque Chico, mesmo uma vez, o cara pediu dinheiro, o Chico não deu. Emmanuel chama atenção. Falou com ele, mas vai beber. Mas acontece, se ele não fizer, né, não beber, ele vai chegar em casa, ele vai quebrar a casa toda, ele vai fazer isso aqui. Chico falava isso, Chico pensava já lá na frente. Então, a gente tem que ver isso. Né, porque certa vez, mesmo no meu serviço, um cara parou na minha porta e me pediu dinheiro. Se eu dava ele 50 centavos, ele comprou uma cachaça. Aí eu peguei e falei com ele, você tem vergonha de sua cara? Não. Você tem coragem de me pedir? Ele falou comigo assim, pelo menos eu estou te pedindo para comprar cachaça. Não estou falando com você que eu vou comprar um leite, eu vou comprar cachaça. Aí eu peguei e pensei que, olha, pela sua sinceridade eu vou te dar. Pela sua sinceridade eu vou te dar. Porque ele foi sincero. Né? Então, assim, o que eu vejo, muitas pessoas fazem as coisas preocupado com que o outro... Gente, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. O importante é isso. Agora, o que o outro vai fazer com aquilo é a consciência dele. Né? A gente tem que parar com esse negócio. Às vezes a pessoa vai doar uma coisa, eu vou doar isso aqui, mas você não doa, precisa ser assim, não. Gente, pelo amor de Deus. A partir do momento em que você doou para mim, que eu vou doar para outro, o que eu vou fazer dessa doação para o outro,
Agora eu vou ter que limitar? Então não doa, doa você mesmo. E no movimento espírita tá tendo uma coisa muito assim, que eu só observo, muitas vezes eu fico observando que eu chego perto do Walter, dando um exemplo, tá, Walter? Eu chego perto de você, falo assim, nossa, meu Walter, minha vida tá virada. E conto, né? Aí você pensa e fala. O seu outro amigo vira e fala assim, tá pagando. Alguma coisa ela fez na outra encarnação. Nós não estamos ficando humanizados, nós estamos achando que nós só estamos no plano espiritual já. Muitos estão se achando já no plano espiritual, tá vendo já todo o seu histórico. Ué. Não tem, João? Não acontece isso, não. Acontece. Eu fui viajar. Essa família ali, ó, alguma coisa fizeram na outra encarnação. E juntaram todos em uma só família. Tá bom, e se tiver? São passado, tudo ali, ó. Não faz se tiver. Isso que eu falo, tem que ser humanizado. Eu fui viajar semana passada e eu tava esperando o ônibus, eu achei interessante, passou um menino, rapazinho, um morador de rua, e pediu um casal pra pagar alguma coisa pra eu comer. A mulher, na mesma hora, ela foi lá na lanchonete e deu um bolo, um café, ele sentou. Aí uma outra veio preocupada também. Aí ele comeu, a hora que eu tava indo embora, a dona perguntou se ele ainda tava com fome, ele falou que sim, aí a dona foi lá, levou, ele pediu um açaí, ela pagou o açaí pra ele. Aí uma senhora chegando, falou assim, tá noiado. Eu peguei e falei que sua senhora tá noiado, mas noiado também tem fome. Mas é verdade. Foi noiado, não me interessa se ele tá noiado ou não tá. Importante é que ele pediu um prato, pediu a comida, a pessoa pagou. Agora, se você quer pagar, paga. Mas se você não quer pagar, não julga, não. Porque hoje o noiado é ele, amanhã pode ser um neto seu, pode ser um filho seu, pode ser você. Nós estamos com os costumes hoje, a vida está muito corrida, e nós estamos esquecendo dos nossos vizinhos, amigos. Que antigamente, se eu me ausentasse, e ninguém me visse assim na rua, eu batia lá no portão. Aconteceu alguma coisa? Ah, tô desempregado. Rapidinho parecia. Nossa, todo mundo. Hoje não, hoje cada um tá vivendo muito fechadinho. Seu mundo, né? É o seu mundo. É no seu mundo. Mas eu acho que hoje também as pessoas estão tão preocupadas com as redes sociais que estão esquecendo das outras coisas. Porque hoje o pessoal só fica em rede social. Hoje está esfriando, porque hoje antigamente você era convidado para uma festa, você recebia o convite, a pessoa vinha te convidar. Hoje você fica sabendo pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. WhatsApp, Então está esfriando. A tecnologia é muito boa, mas está esfriando a humanidade. E a gente tem que lutar contra isso, porque nós temos que ser humanos e nós estamos desumanizando. Nós estamos deixando de ser humanos. Então, de certa forma, quando a gente vê o sofrimento do outro, a gente não está ligando. Porque se você vê coisas que acontecem... Gente, eu vi uma vez no Rio de Janeiro um corpo enrolado na lona, na praia, assim, no calçadão, e as pessoas passando por cima, pulando por cima, como se aquilo fosse um saco de lixo. Gente, é um ser humano que está ali morto. E eles não estavam nem aí. Então, por aí você vê a que ponto nós estamos chegando. Nós estamos nos desumanizando. Estamos perdendo a humanidade. Infelizmente. Ô Jorge, então vamos fazer o seguinte: a gente não pode fazer para o outro, mas a gente pode fazer para a gente. Nós mesmos. Não vamos perder a nossa humanidade. Vamos ser caridosos com nós também. Desenvolver essa capacidade de amar que a gente pode ter. Só para finalizar, Jorge, eu queria lembrar para os ouvintes o seguinte: nós falamos aqui sobre os ensinamentos de Jesus. Isso aqui foi um bate-papo. Tá certo? Muito gostoso, apesar de eu acreditar que foi muito produtivo. Mas o de importante que a gente trouxe aqui hoje é o seguinte: gente, vamos desenvolver o amor e a caridade por onde a gente passar, na nossa conversa, a benevolência que a gente, nosso trato com nossos irmãos. Vamos desenvolver isso na gente para quê? Para fazer esse mundo um mundo melhor, para trazer essa paz para aqueles que nos rodeiam e espalhar isso tudo para todo mundo. Vamos aprender com Jesus a cultivar essas coisas dentro da gente, o amor e a caridade, a benevolência, a nossa iluminação depende disso, a nossa salvação. Foi o Cristo que nos ensinou isso. Ele que deixou isso claro. Vamos trabalhar isso dentro da gente para a gente tornar esse mundo que a gente vai voltar nele.
E é muito justo que a gente more em uma casa que a gente ajudou a construir. Então, pensem nisso. E a caridade, como Jesus fala, né? Benevolência para com todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, né? Que é o BIP. Então, vamos procurar desenvolver isso em nós. Quero agradecer aqui o Walter, agradecer a Ana a participação. Meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Gostaria de pedir, né, que nos ajudasse na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812 018 38. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela audiência e fiquem agora com o nosso Momento da Prece com Cássia e Cleia Rezende.